Que a paz do Senhor esteja conosco, sejam todos muito bem-vindos. É o momento da nossa oração, da nossa prece, é o momento da nossa autoproposição para o bem. Fundamental que a gente escolha, que a gente dedique uma hora do nosso dia, um momento do nosso dia, para aprimorar essa conexão com Deus e depois estenda essa conexão para os outros momentos do dia. A hora, na nossa visão, a melhor hora para essa conexão é às 18 horas, a hora do Ângelus, momento em que muitas e poderosas correntes se irmanam num excelente fluxo de oração. Pensar a respeito disso, se incorporar nessa prática, é fundamental para todos nós. Que a gente consiga fazer isso e propagar, estender essa oração, os efeitos dessa oração para todos os outros momentos do dia. Estender isso, contaminar todas as nossas horas com essa excelente sintonia, especialmente através da ação, da proposição, do compromisso de que essa boa sintonia, essas luzes que vêm do alto, se propaguem, se enraizem, sejam vividas por cada um de nós. Por isso, oração, ação, por isso as boas-vindas para que todos estejamos sempre juntos, entre nós, juntos com a nossa melhor essência e juntos com a melhor essência da vida. Que assim seja. Maravilha estarmos começando assim. Hoje viemos falar sobre um tema muito importante, o entendimento das razões de tanta dor. Temos vivido há muito tempo muita dor, não é à toa que os Espíritos revelaram ser esse o estágio da Terra, o estágio da Terra sendo expiação e provas. Fácil é perceber que tanto a expiação, esse resgate de desarmonias do passado, quanto as provas, essa habilitação a novas etapas do futuro, ambas têm como característica a tensão, a crise, a dor. Então, a dor é uma companheira, é um instrumento didático fundamental para essa humanidade, para esse momento. Porque se todo aprendizado, toda crise implica numa dor, a crise tira as pessoas, os objetos, as situações, as humanidades da inércia, empurrando-as para um novo estágio, e esse empurrar, essa saída da inércia, já é feita através de um incômodo. Os incomodados é que se mudam, diz o senso comum, com uma sabedoria fantástica. Então, entender a função da crise no geral para a nossa humanidade e especificamente nesse momento que a gente vive é o nosso convite de hoje. Porque
a dor mais doída é aquela dor que não se compreende. Por isso, todos os profissionais do comportamento, os estudiosos do comportamento, falam que é obrigatório, ao castigar, ao colocar um educando para a reflexão, que ele entenda por que ele está sendo colocado, em razão do que normas foram descumpridas, que atitude ele fez, que consequências isso traz para ele e para outras pessoas. Toda essa reflexão é fundamental para uma criança, para um subordinado, para um aluno. E nós, como estamos na confluência dessa situação de subordinação, de educando, de aluno, precisamos demais compreender a dor, porque só a dor compreendida é suportável. Mais que isso, só a dor compreendida é superável. Mais ainda, só a dor compreendida é aproveitável para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa expansão. Então, vamos tentar, dentro dos nossos limites, a avançar nessa compreensão da dor. Então, o primeiro ponto da compreensão da dor é perceber o papel da dor frente aos teimosos, frente àqueles que, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem. Ora, todas as pessoas que lidam com deficientes auditivos viveram a situação de falar alguma coisa e não ser percebido. O que é preciso fazer nessa situação? Claro, falar mais alto. E exceto aqueles que desistirem da comunicação, se não forem ouvidos novamente, precisarão falar ainda mais alto. E como Deus nunca desiste da humanidade, como o Pai nunca desiste, o Pai amoroso nunca desiste de um filho, é inevitável que o chamado seja cada vez mais enfático para esses filhos muito teimosos. E nós, esses 7 bilhões de encarnados, que estamos nesse momento crítico, nesse momento último da vida na Terra, sob a ótica da expiação e da prova, sobre esse momento primeiro da humanidade e da Terra na ótica do mundo de regeneração, somos aqueles mais teimosos, a quem é preciso falar mais alto. Então, isso precisa ser percebido. Não é punição de Deus, mas é justamente por não desistir de nós e por nossa teimosia, por nossa surdez voluntária, porque nós somos cegos de olhos fechados, surdos de ouvidos tampados. Por essa triste condição é que Deus nos tem falado com mais ênfase, em voz mais alta, nos chamado com uma ênfase, com um volume nunca visto. Essa é a primeira razão de por que tanta dor na transição planetária. Uma segunda razão que precisa ser entendida por todos nós é que a dor, a tragédia, especialmente as grandes dores coletivas, essas que nos impactam mais, como essa recente que nós passamos da pandemia da Covid-19, mas também os terremotos, as guerras, todas as tragédias coletivas, elas têm essa propriedade de revelar quem é quem.
elas mostram, as pessoas se revelam, se evidenciam nas suas reais condições espirituais, na sua real elevação. Durante a Covid, por exemplo, muitos se associaram para desviar máscaras, desviar respiradores, tentar tirar vantagem da situação da pandemia. Enormes legiões se dedicaram a fazer da pandemia um espaço de batalha político-partidária. Mas também muitos artistas, muitos cantores foram para a sacada dos prédios para cantar para os seus vizinhos. Muitos jovens se voluntariaram para fazer compras para vizinhos mais idosos. Muitas pessoas foram para as ruas para distribuir alimentos para a população de rua, para acolher animais abandonados. É uma separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas, é uma evidenciação, não pelos rótulos, eu sou religioso, ou eu sou benemérito, ou eu sou de um clube de servir, ou eu sou um maçom, mas sim pela atitude concreta, e a dor coletiva ela tem essa função de, mostrando quem é quem, evidenciar quem está verdadeiramente habilitado a passar do paradigma da dor para o paradigma da boa vontade, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Então a dor cumpre essa função fundamental. Não a dor dos filmes, do cinema, porque apenas Hollywood previu fim do mundo. Nenhum profeta previu fim do mundo. Jesus previu sim grandes chacoalhões para todos nós. Não falou de pandemia porque a palavra pandemia não existia ao tempo de Jesus, mas falou de pestes, que era a palavra usada para doenças que se espalhavam rapidamente pelos países, pelas cidades, pelas coletividades. Não falou de terremoto, quer dizer, não falou de tsunami, porque não existia a palavra naquele tempo, mas falou de terremoto como um símbolo de todos os fenômenos naturais de grande impacto para as coletividades. Falou de guerra porque guerras existiram sempre, em todos os tempos. Não falou de terrorismo porque também a expressão não existia ao tempo de Jesus, mas falou de rumor de guerra, que é exatamente a tática usada pelo terrorismo. Espalhar rumores de guerra, deixar as pessoas sistematicamente amedrontadas. Não falou de estelionato espiritual, dos enganadores das religiões, porque também não havia essa concepção, mas falou de falsos cristos e falsos profetas. Praticamente toda a nossa tragédia coletiva, essa que nós temos vivido, foi prevista por Jesus. E prevista por quê? E por que tanto impacto? Porque era preciso demonstrar, era preciso provar, era preciso desafiar a humanidade e, nesse desafio, mostrar quem realmente acumulou a evolução, quem está disposto a sacrificar interesses, vantagens, orgulhos, egoísmos,
individuais e coletivos, em nome daquilo que realmente é importante. Como você tem se posicionado? Você está no grupo daqueles que se fecharam em trincheiras individuais e coletivas, como as partidárias, as religiosas, as de raça, as de intolerância por opções sexuais diferentes? Tanto ódio tem sido propagado, e isso não é evidente que revelou quem é quem está preparado para esse mundo da boa vontade e quem precisa de ainda mais dor para acordar um dia? Se você tem passado pelas situações, passado pelas provas, nessa triste condição da teimosia, do fechamento, do aprofundamento de trincheiras onde o tempo todo você tem se defendido, o tempo todo você tem atacado, tenha certeza, você está com uma fortíssima tendência de precisar ainda mais dores, ainda mais expiações, ainda mais provas. Apenas tendência não é certeza? Não é certeza, porque para todos os que estão vivos na terra ainda há esperança. Deus é por nós. E se Deus é por nós, apenas a única força do universo capaz de ser contra nós somos nós mesmos. Nós podemos e precisamos entender o que está em jogo agora. Podemos e precisamos nos analisar no meio desse jogo, no meio dessa crise tão ampla, dessa dor disseminada, e avaliando ainda usarmos esses momentos antes das próximas dores, porque elas virão, exercitar a nossa sensibilidade, exercitar a nossa disponibilidade, a nossa capacidade de responder com afeto, com solidariedade, com compaixão, com serviço às criaturas que viverem dores à nossa volta. Tanto criaturas humanas, quanto criaturas animais, quanto criaturas vegetais, até mesmo criaturas minerais. Quem serão aqueles que agirão em defesa da água, em defesa da floresta, em defesa da qualidade do solo, em defesa dos mares? Quais serão aqueles que sairão em defesa das matas, da Amazônia, da Mata Atlântica, do Pantanal? Quais serão aqueles que sairão em defesa dos animais que são tão oprimidos nos circos, nos zoológicos, nos matadouros? Quais serão aqueles que sairão em defesa dos seres humanos, independentemente de integrarem as mesmas divisões, as mesmas trincheiras que nós? Quem sairá em defesa de todos os seres humanos, independente de religião, ideologia política, raça, opção sexual? É isso que está em jogo. E é isso que as dores têm revelado. Cabe a nós, que estamos fazendo essa reflexão nesse momento, acordarmos das nossas trincheiras, dos nossos egos, das nossas guerras imaginárias, nas quais temos nos afundado, nos paralisado, nos ferido e ferido aos outros, para encontrarmos a paz da gratidão,
Porque precisamos ser gratos por tudo, pela camisa que usamos, pela roupa, pela comida que comemos, pelo ar que respiramos. Temos que ser gratos a todos. As algas marinhas são responsáveis por grande parte do oxigênio que nós respiramos na Terra. As árvores. Precisamos ser gratos a todos os seres humanos que trabalham para que nós tenhamos casas, carros, roupas, comidas. Precisamos homenagear, nos integrar pelo coração a toda a criação de Deus, que são, como nós, células de um mesmo corpo. Somos todos células de um mesmo corpo. Nenhuma célula pode se dizer bem se outra estiver mal. Ninguém poderá dizer estou bem, só o meu estômago está mal. Quando algum órgão de um corpo, quando alguma célula de um órgão se encontra desarmonizada, o corpo todo está desarmonizado. Por isso é maravilhosa a filosofia do Ubuntu. Eu sou quando você é. Eu estou com saúde, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou na luz quando os outros estão. É muito parecido com Jesus falando, nos ensinando a amar o próximo como amamos a nós mesmos, a fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. É urgente compreendermos essa interdependência, porque somos todos, do átomo ao arcanjo, do mineral ao espírito de luz, somos todos filhos de um mesmo Pai, membros de uma mesma família universal, células de um mesmo corpo. Não há sentido em continuar nesse divisionismo, nesse ódio, nessas guerras espalhadas por toda parte. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Que esses eles, herdeiros da nova terra, sejamos nós. Muita paz e bem para todos vocês que compartilharam essa live ao vivo, que compartilharam para os seus grupos, para os seus conhecidos, para todos esses que viram depois como gravação, para toda a terra que vem vivendo em guerra e que precisa conquistar a paz. Muito bom. Muito boa noite, Maria José Sobral, Sayonara Angélica, Esther Ponzoni, Inês Panucci, Paula Maria. É uma grande alegria vivermos juntos esse momento. Estela Regina. Multipliquemos, como tomando esse pão que vem do alto, repartindo e passando adiante. Multipliquemos e façamos agora o milagre da fraternidade em nossas vidas. A começar por essa live, mas por todos os recursos que a vida nos passar. Use bem o seu tempo, use bem a sua mente, use bem o seu coração, orando, sorrindo, olhando nos olhos, dando bom dia para as pessoas, amando. Não perca uma chance. Como disse Madre Teresa, que ninguém saia da sua presença sem estar um pouquinho melhor. Graças a Deus, assim seja. Até amanhã,
às 18 horas, estaremos juntos novamente. Um grande abraço, paz e luz para todos nós.